Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chaluli. E eu, como sempre faço nesse período de festas e proximidade do final do ano, lembro aos nossos telespectadores que o programa, nesse período, está sendo gravado e, por essa razão, os nossos telespectadores não podem participar questionando os nossos convidados. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço das atividades e investimentos da Sabesp na região metropolitana da Baixada Santista durante este ano de 2013 e também falar sobre os desafios e prioridades da empresa com relação ao litoral paulista para o próximo exercício, o ano de 2014, um ano eleitoral, ano de sucessão presidencial, de sucessão nos estados, de renovação de 1/3 no Senado da República, na Câmara Federal e das Assembleias Legislativas e Estaduais. Até porque o nosso convidado de hoje, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, é candidato a deputado nessas eleições de 2014. Mas tudo isso vocês vão acompanhar logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chaluli. Muito bem, eu gostaria inicialmente, prefeito, diretor da Sabesp, doutor Papa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E gostaria de iniciar essa entrevista para que o senhor fizesse um balanço das atividades, sobretudo de investimentos da Sabesp, neste ano de 2013, que estamos nos aproximando do final, especialmente aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Muito bem, bom dia, Chico, muito obrigado pelo convite, bom dia, Humberto, bom dia a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. É um prazer muito grande voltar a esse programa, especialmente nesse momento. Estamos terminando o ano, concluindo o ano de 2013
E para a Sabesp, para o saneamento, para a Baixada Santista na área de saneamento, esse foi um ano marcante. Marcante porque nós estamos demos início em 2013, na segunda etapa, que é uma etapa que chamamos internamente como etapa complementar das obras do programa Onda Limpa. Esse, Chico, que é o maior programa de recuperação ambiental do litoral do país. Nós estamos em franco andamento com as obras necessárias para universalizar o atendimento, no que diz respeito à coleta de esgoto, afastamento e tratamento de todos os esgotos de todas as cidades da Baixada Santista e também do litoral norte até o final dessa década. No caso da Baixada Santista, como ela começou na frente, né, o programa está mais adiantado, até 2018, todas as obras do programa Onda Limpa, em todas as suas etapas, estarão concluídas. Isso significa uma infraestrutura definitiva para a área de saneamento na Baixada, isso significa qualidade de vida e a possibilidade de expansão e desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano em todas as 9 cidades da Baixada Santista, e isso representa a garantia de saúde a toda a nossa população. Nunca é demais lembrar que a infraestrutura de saneamento está diretamente relacionada a um dos pontos mais importantes para qualquer país, para qualquer cidade desenvolvida, que é a questão da qualidade de vida associada à saúde pública. Sim. Na medida em que os investimentos de rede de esgoto e tratamento de esgoto crescem, evoluem em qualquer parte do mundo, os índices de saúde todos melhoram, especialmente, e aqui no nosso caso, na área de mortalidade infantil. As curvas de investimento e cobertura de esgoto, na medida em que essa cobertura cresce, o índice de mortalidade infantil na mesma proporção cai. Ou seja, nós estamos recuperando a saúde das pessoas e garantindo melhores condições para essa geração e para as futuras gerações. Então, o ano de 2013, o balanço que podemos fazer é extremamente positivo, com essa nova fase do programa Onda Limpa em todos os municípios, né? Desde Bertioga até Peruíbe, e avanços também muito importantes numa matéria em que onde a Baixada já está, de certa forma, resolvida, mas que ainda tinha alguns pontos de ajustes importantes, que é a área de abastecimento de água no pico da temporada de verão. Exatamente esse que nós estamos entrando no dia de hoje, nesta semana. Todos sabemos que a Baixada Santista tem basicamente 3 patamares de ocupação, de população. O primeiro é a população fixa, né, que está crescendo e que nesse momento chega próxima de 1.700.000 habitantes, com previsão de crescimento. O segundo patamar é o patamar da população turística, né, da população flutuante, portanto sazonal, que basicamente é o verão, período cheio do verão e também na temporada de julho, mas principalmente nas férias de verão, que estamos começando agora. E o terceiro patamar, esse que é o que sempre preocupou tanto os gestores e os engenheiros da área sanitária, é um patamar que passa muitas vezes despercebido, que é o patamar que ocorre de uma superpopulação num período muito curto de tempo, num espaço muito curto, que é exatamente agora, né? Quer dizer, véspera de virada de ano, né? Dia 27, 28, 29, que vai crescendo, a população vai crescendo, até chegar ao dia 31 de dezembro, dia 1º, e no caso dessa temporada, como os feriados ocorrem no meio da semana, esse período será um pouco mais prolongado, né? Quer dizer, entre o período já depois do Natal e até a primeira semana de janeiro. Então a Sabesp se preparou, projetou, buscou recursos para investir em grandes instalações de produção de água, Chalub, preparadas para um volume de produção para atender esse pico, que em alguns anos não chega a durar uma semana. Mas, enfim, é a nossa realidade, né? Mesmo sendo por poucos dias, ninguém admite numa região turística como a nossa a falta d'água, ainda que seja por algumas horas. Então, nós teremos a partir desse ano uma condição operacional que a Sabesp e os técnicos da Sabesp sempre desejaram muito, que são grandes instalações
preparadas para a ampliação, para o crescimento da população para as próximas décadas, mas especialmente preparadas, capacitadas para conseguir dar conta da demanda nesse período de superpopulação. Em algumas cidades, vamos citar o exemplo de Praia Grande, acho que é um exemplo mais marcante. A cidade tem cerca de 230 mil habitantes. Na virada do ano, recebe 1 milhão de pessoas. Ou seja, nós temos... Quintuplica a população. Então, esse grande desafio, finalmente, a Sabesp também superou com a entrega de 2 grandes e novas instalações, que é a estação de tratamento de água de Guarujá, do Rio Jurubatuba, e a estação de tratamento, o sistema de tratamento de água e produção e adução de água do Mambu Branco, que fica no município de Itanhaém, mas que, na verdade, abastece todas as cidades do litoral sul, de Praia Grande até Peruíbe. Então, por tudo isso, o ano fazendo aqui um pequeno balanço, o ano de 2013 foi um ano muito especial e muito produtivo para a área de saneamento aqui na Baixada. Humberto Chalui, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, prefeito, bom dia, Chico. Eu gostaria de colocar uma questão que, não sei se é uma preocupação da Sabesp, porque a gente nota que há realmente um investimento muito forte nessa área de saneamento, tem sido feito ao longo dos anos, mas inclusive a presidente da Sabesp, a presidente Dilma, esteve aqui e foi colocado isso a ela e realmente ela confessou uma certa frustração no seguinte sentido, que todos esses investimentos que são feitos, eles não podem atender, por exemplo, as pessoas que estão em áreas irregulares. A gente tem um conjunto grande de favelas ainda aqui na Baixada Santista e outros que estão se formando, até agora recentemente em Guarujá, houve até uma tentativa de ocupação de áreas que estavam desocupadas, iam servir para um conjunto habitacional. E enquanto se faz um esforço para se dotar as cidades todas com saneamento, distribuição de água, outros núcleos de favela se formam e acabam prejudicando esse trabalho porque, de certa forma, toda essa produção de esgoto corre para o mar e todo aquele esforço que foi feito no investimento em coleta, em identificação de ligações clandestinas e tal, vai por água abaixo, porque ainda existe isso. Existe algum tipo de gestão nesse sentido, para que haja um entendimento com os municípios? Quer dizer, não seria interessante também que agora se pensasse no investimento para acabar com essas favelas, para que aí sim realmente possa se ter uma cidade totalmente equacionada? Humberto, você toca num ponto chave, estratégico em matéria de saneamento. E é sim uma certa frustração, existe essa frustração por parte de quem faz planejamento na área de infraestrutura sanitária, que é exatamente a questão de você se confrontar com áreas, com ocupações irregulares, muitas muito recentes, outras mais antigas, que dificultam sobremaneira a continuidade, a otimização de qualquer investimento realizado nessa área. Quando se fala em água, em abastecimento, distribuição de água, essas ocupações irregulares, embora problemáticas também para a rede de água, não são assim, não são dificuldades intransponíveis. Nós conseguimos, a rede de água tem uma característica, funciona por pressão, enfim, com algum esforço é possível levar água tratada, e estamos levando água tratada, mesmo às regiões irregulares, os núcleos irregulares. Agora, quando se trata de esgotamento sanitário, que é fundamental para a saúde desses próprios núcleos e para a saúde geral, para o meio ambiente, afinal de contas, todo o esgoto não coletado, não tratado, acaba chegando nas nossas praias, nos nossos rios, enfim, afetando a qualidade de vida de toda a região. Então, aí o problema é muito mais sério, porque a rede de esgoto, não se consegue instalar uma rede de esgoto adequadamente em áreas irregulares, por conta de todo o desenho, toda a estrutura, a forma como a rede de esgoto é implantada. Nós dependemos de declividade na rede, uma declividade definida, constante, dependemos de áreas públicas definidas, claramente definidas, para que um projeto de esgotamento sanitário, na concepção que nós utilizamos no país, seja eficiente. E a frustração é grande porque, nesse momento, no que diz respeito à Sabesp, nós temos o recurso, finalmente a empresa conseguiu se financiar para concluir a universalização, que vai ser inédito no país, até o final dessa década.
No interior, a universalização em matéria de esgoto chega já no próximo ano, 2014. Aqui no litoral, podemos atingir essa meta tão ambicionada, né, até o final do ano de 2018, se alguma coisa que possa escorregar, mas ao final da década nós teremos litoral, interior e Grande São Paulo universalizado. Exceto, como disse aqui a presidente Dilma, a exceção fica por conta das áreas irregulares. São núcleos que acabam se opondo, dificultando sobremaneira, inclusive o caminhamento natural dos nossos projetos. Na Grande São Paulo, né, o projeto Tietê, por exemplo, o grande dificultador para a implantação total do programa Tietê são exatamente as favelas de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo. E aqui na Baixada não é muito diferente. Nós temos boa parte da população de alguns municípios com muitas favelas, ocupações essas que estão inclusive crescendo e, portanto, respondendo a sua pergunta, para que nós tenhamos efetividade no investimento, é preciso sim uma boa parceria com municípios, é preciso recursos do governo federal, recursos do governo do estado, voltados para a urbanização dessas favelas, recursos para a área de habitação, né? Não se pode conceber que uma região como a da Baixada, uma região rica, que cresce a cada ano, enfim, continue convivendo com esses núcleos precários, né, onde as pessoas estão sujeitas a doenças, uma insegurança muito grande. Eu me recordo quando fui prefeito de Santos, eu tive que conviver, enfrentar, né, as dificuldades de 2 incêndios de grandes proporções. Esses núcleos estão sempre sujeitos também a grandes acidentes de grandes proporções. Enfim, então o saneamento sem urbanização definitiva e sem investimentos na área habitacional, habitação de interesse social, ele acaba não tendo a eficácia que se espera. E aí o prejuízo é daqueles núcleos e é um prejuízo generalizado também, uma vez que sempre ficará uma parcela desses esgotos por coletar e por tratar. Então, assim, quando falamos em universalização até o final da década, falamos, né, e a meta é universalizar aonde for possível. Claro. Né? E a ação integrada com prefeituras será fundamental para que aquele percentual que resta, né, quer dizer, em algumas cidades pode variar de 5% a 10%, em algumas até mais. As cidades na Baixada, onde 1/3 da população ainda reside em áreas não urbanizadas. Então esse é o grande desafio. E essa ação integrada, ela se impõe em todos os municípios, e aqui na região nós temos um exemplo muito positivo, que é o programa Santos Novos Tempos, que foi iniciado e pensado e concebido na sua gestão como prefeito e que está em andamento, exatamente tentando resolver essa questão na Zona Noroeste com problemas crônicos. Mas sobre essa questão, o Santos Novos Tempos, o senhor fala no próximo bloco. Dr. Pablo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro.
Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. No bloco anterior, doutor Papa, nós terminamos conversando sobre Santos Novos Tempos, que é um programa que exatamente visa o questionamento levantado pelo Chalub, exatamente dessas áreas que não têm esgotamento sanitário e que têm, evidentemente problemas e dificultam a efetividade dos investimentos em saneamento. No caso do projeto Santos Novos Tempos, que foi concebido na sua gestão como prefeito, iniciado na sua gestão e que hoje tem andamento, esse programa visa exatamente isso, né? Resolver problemas de esgotamento sanitário, de habitação e também, no caso da Zona Noroeste de Santos, do crônico problema das enchentes. Programa Santos Novos Tempos, Chico, Humberto, telespectadores, é um exemplo para o país e foi considerado como tal pelo próprio agente financiador, que é o Banco Mundial, de como devemos tratar as questões de urbanização precária em regiões litorâneas, como é o nosso caso. O programa foi selecionado pelo banco como o modelo a ser aplicado na América Latina. Por quê? Porque a realidade que nós temos na Zona Noroeste de Santos, ali no dique da Vila Gilda, se repete em São Vicente, se repete em Guarujá, se repete em Bertioga, se repete também na Praia Grande, enfim. E no Brasil, claro, sem dúvida nenhuma, em todas as regiões próximas do mar ou de regiões litorâneas. Enfim, no que consiste esse programa? Em primeiro lugar, encarar a realidade de que, para podermos urbanizar definitivamente qualquer região já ocupada, é preciso fazer um plano de habitação, uma verdadeira engenharia social, convencer esses moradores, que não é fácil, convencê-los de que eles terão a chance, a oportunidade de viver melhor em locais mais adequados, com infraestrutura completa, porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, bom, o morador que está numa palafita, numa favela, enfim, num morro ou numa região de mangue, ele quer sair rapidamente dali. Não é assim, né? Essas comunidades estão já enraizadas ali, né? As pessoas se conhecem, formam um bairro não regular, mas um bairro culturalmente definida, inclusive, né? A vida cotidiana, a cultura, as relações estão definidas. Então, quando se apresenta um projeto como o Santos Novos Tempos, né, convidando esses moradores a mudarem daquele espaço, já é uma primeira dificuldade muito grande. No caso do Santos Novos Tempos, nós tivemos muito cuidado, Chico, em ter um planejamento da implantação do programa, que começou com o convencimento das comunidades envolvidas. Nesse caso concreto, são 5.000 famílias que estarão saindo, muitas já saíram. Aliás, quando se fala do programa Santos Novos Tempos, há sempre uma certa confusão. A primeira fase do programa Santos Novos Tempos já está implantada, em andamento, há cerca de 4 anos, que foi a fase do deslocamento das famílias, né, do reassentamento dessas famílias, que é a fase mais difícil. Como eu disse, o convencimento, as primeiras obras habitacionais, a compra dos terrenos, porque aqui em Santos não há terreno sobrando, aliás, não há terreno nenhum, então a dificuldade inicial de localizar grandes áreas, adquirir essas áreas, projetar conjuntos habitacionais
e convencer a população, as primeiras comunidades, a fazer essa migração. A migração representa, muitas vezes, a migração, inclusive, de bairro. Sim. Essa família muda de bairro. Portanto, ela precisa ser convencida das vantagens, dos benefícios coletivos, individuais e coletivos dessa mudança. Pois bem, milhares de famílias da Zona Noroeste já mudaram das suas palafitas para novos apartamentos dentro do programa Santos Novos Tempos. Na etapa seguinte, essa parcela territorial é reurbanizada, com grandes obras financiadas no início pelo Banco Mundial e na sequência pelo próprio governo federal, através do PAC Habitação e o PAC Drenagem. E aí, aos poucos, né, o território vai se transformando naquilo que todos nós desejamos, que é a urbanização completa, ruas claramente definidas para que a Sabesp e também a empresa de energia possa implantar as suas instalações, a infraestrutura necessária, a definição clara do limite entre o bairro e o rio, né, para que não ocorram novas invasões, o que comprometeria ainda mais a qualidade ambiental e também a vida das pessoas. E, finalmente, que essa sim é a etapa que está agora em obras, mas cujo financiamento foi obtido há cerca de 3 anos atrás, que são as grandes obras de drenagem, né? Porque a Zona Noroeste, como todos sabemos, é uma região sensível a inundações, inunda sem chuva, só pelo efeito da maré. Então, foi feita ali uma concepção de grandes instalações, grandes estações de bombeamento de água, com portas, novos canais, novas canalizações, exatamente para evitar que as inundações acabem comprometendo a qualidade de vida de toda a região. Então, esse programa, Chico, aí voltando um pouco à questão metropolitana, quando nós apresentamos as primeiras propostas ao Banco Mundial, os técnicos que vieram de Washington para examinar a qualidade do projeto e a viabilidade, a primeira coisa que eles apontaram foi o seguinte: bom, resolve Santos, mas e ao lado? Né? O rio que passa ali naquela região da Zona Noroeste, por exemplo, é um limite entre Santos e São Vicente. E, idealmente, o Banco Mundial nos colocava o seguinte: olha, para que esse programa tenha a eficácia necessária, é necessário que ele seja metropolitano. Porque não adianta você sanear, recuperar, resolver rede de esgoto de um lado do rio, né, e o outro lado continuar com a mesma realidade de ocupações irregulares. Então, eu acho que a Baixada Santista, nos próximos anos, né, estamos entrando aqui num ano importante, o país começa a ter linhas de financiamento mais vigorosas, tanto para habitação quanto para drenagem. É preciso que tenhamos uma espécie de Santos Novos Tempos, um grande programa de recuperação ambiental para toda a Baixada Santista. Agora, o pessoal às vezes não se recorda, mas as origens desse processo de favelização aqui na região da Baixada Santista se repetiram ao longo das décadas, né? Nós tivemos a primeira fase aí com a industrialização de Cubatão, né? Depois com o próprio crescimento urbano das cidades, né? Com a prestação de serviço, e agora, no meu ver, nós estamos tendo agora um terceiro momento, que é essa questão do pré-sal, aí, a expansão do porto de uma forma muito forte. Quais são as medidas aí de caráter público aí dentro da região metropolitana para assegurar, por exemplo, as contrapartidas das empresas, das grandes empresas que estão vindo para cá, por exemplo? A empresa, ela vem, ela traz todo um projeto de instalação e ela vai precisar de mão de obra, né? Então, vão chamar mão de obra de outras localidades e, invariavelmente, o que acontece é que a empresa se instala e ela pensa pouco onde é que vai morar, onde vai residir essas pessoas que vão trabalhar na empresa. Aconteceu claramente em Cubatão isso, né? Anchieta, né? Anchieta, né? Anchieta. Então, não era o momento, então, de se pensar, por exemplo, aí, quando se fala de impacto ambiental, impacto que essas empresas vão gerar, também de estabelecer determinadas contrapartidas. É comum, eu sinto bem o caso, por exemplo, vamos citar aqui o caso de Bertioga, que é bem clássico hoje. Nós temos um grande empreendimento imobiliário que foi instalado lá, né? E que se construiu prédios maravilhosos, dentro de um projeto urbanístico maravilhoso, com previsão de tratamento de água e tal. Mas, no meu ver, esqueceram de pensar onde é que vai morar a empregada doméstica, o porteiro. Então, o que está acontecendo? Se tem um grande empreendimento maravilhoso,
e com uma favela do lado. Isso aconteceu no Guarujá, aconteceu em várias regiões. Não é o momento também de se pensar numa mudança aí da lei, dos planos diretores, lei de ocupação do solo, para exigir essas contrapartidas antes da instalação das empresas? Humberto, você tocou num ponto essencial. Você lembrou que as primeiras ocupações mesmo, ocorreram durante a construção da rodovia Anchieta. Os bairros cota, a origem dos bairros cota é exatamente essa, são os alojamentos dos operários da construção da Anchieta que acabaram ficando como embrião das ocupações da Serra do Mar, com tanto custo agora para remediar, né, que é o programa Serra do Mar. Tivemos outras fases, como você bem lembrou, o Polo Industrial de Cubatão. Dando um exemplo mais recente, mais notório, alguns condomínios, grandes condomínios do litoral todo, do litoral norte, Bertioga é um grande exemplo disso, mas não só Bertioga, São Sebastião, as praias todas, aquelas casas de temporada que foram construídas, né, casas de alto nível, né, de alto custo, inclusive, de implantação, ao longo das praias do litoral, e todos esses novos condomínios, nunca se pensou, né, nos operários, nos trabalhadores. Quando você faz um investimento na área habitacional, turística, enfim, de lazer, necessariamente você vai precisar de trabalhadores, funcionários, enfim. Quando não se pensa nessa migração de mão de obra, o que acontece é a favelização, a precarização da habitação. O litoral norte, a serra, da estrada em direção à serra, que era uma coisa absolutamente preservada até poucos anos, hoje é uma ocupação desenfreada, em áreas de risco, inclusive. Isso também cria situações na área de segurança, precariza também a área de segurança, dificulta o trabalho de policiamento. A própria vida desses trabalhadores fica muito prejudicada, uma vida sofrida, enfim. Para resolver uma questão como essa, ou para equacionar, vamos dizer assim, uma questão como essa, e nessa nova fase que nós estamos entrando agora, que é a fase do pré-sal, e olhando para exemplos do Rio de Janeiro, como Macaé, por exemplo, os exemplos estão aí para que nós possamos aprender com os erros dos outros e não repetir os erros aqui para depois remediar. A Baixada Santista precisa criar um plano integrado de ação nessa matéria, onde todos os prefeitos se comprometam a cumprir e a fazer a sua parte. Coisa que não tem sido fácil, né? Porque cada município tem a sua vida, tem suas demandas, as suas pressões e vai atuando conforme as necessidades locais. Esse modelo já não tem funcionado para a Baixada Santista há algum tempo. Nós temos aí uma oportunidade ímpar, né? Primeiro, o desenvolvimento econômico, quer dizer, essa nova energia na economia, que traz uma população nova, de operários, de trabalhadores, enfim, mas também traz mais volume de recursos, né? Através dos tributos, as receitas dos municípios aumentarão, né, na medida em que os investimentos privados estejam sendo feitos aqui. Essa, de um lado, é uma oportunidade. A outra oportunidade, que eu sempre mencionei muito, lutei muito por isso, é o VLT. Porque no momento em que se abre a perspectiva de implantar um sistema de transporte público, coletivo, de qualidade, eficiente, ligando todas as cidades do litoral e a Baixada Santista, abre-se a perspectiva, enfim, né, e definitiva, de uma lógica metropolitana que não ocorreu. Que é o fator de integração, que é o transporte. O que nos faltava, o que sempre nos faltou, foi a tal mobilidade, né? A palavra hoje mais na moda, que é a integração via transporte público de qualidade. Vivemos numa região que é uma tripa, né? Uma região estreita, confinada entre a Serra do Mar e a costa, e o mar e as praias, que favorece, inclusive, a implantação de sistemas mais eficientes. É o caso do VLT, utilizando a antiga linha férrea, primeiro nesse trecho aqui, São Vicente e Santos, mas já os prefeitos do litoral da Baixada, né, litoral sul da Baixada, já estão na mesma frequência, de lutar para que esse sistema se estenda até Peruíbe. Com mobilidade garantida, com transporte, integração garantida, pode-se pensar numa lógica metropolitana. Cada cidade pode ter a sua função nesse processo metropolitano.
Nem todas precisam ter universidade, nem todas precisam ter hospitais, nem todas... Quer dizer, as cidades foram idealizadas, né, e cresceram e fizeram tanto sucesso, né, no mundo todo, exatamente pela possibilidade de otimização de recursos. Agora, como trabalhar dentro dessa lógica de otimização? Tendo transporte, garantindo o transporte. Dentro dessa nova perspectiva, acho que cada município da Baixada e todos eles juntos, dentro de um plano de ocupação regional mais consciente, né, mais inteligente, nós poderemos evitar que ocorra daqui para frente, nessa nova era do pré-sal, os mesmos erros, né, que nós já cometemos no passado. Evitar novas favelas, sim, recursos para conjuntos habitacionais. Hoje, o país dispõe. Durante muitos anos, nós ficamos, de fato, sem financiamento para a área habitacional de interesse social, né? Com o fim do BNH, houve uma descontinuidade de recursos para essa área. Mas essa realidade mudou. Hoje nós temos o Minha Casa Minha Vida, temos o PAC Habitação, recursos do governo do Estado, 1% do ICMS do governo do Estado vinculado obrigatoriamente à habitação. Recursos nós temos. Agora é preciso utilizar com inteligência esses financiamentos disponíveis para criar condições para esses trabalhadores. Nós estamos, na verdade, retomando coisas que já existiam no passado, né? A própria Fabril já era uma vila de trabalhadores, a Paranapiacaba. É verdade. Né? E a ligação até Peruíbe é de trem que se fazia, né? Quer dizer, nós estamos recuperando uma coisa que já existia, né? Nós damos uma volta para chegar no mesmo lugar. É verdade. E olha, em reforço a tudo isso que você está se dizendo, no passado, a Baixada Santista limitava-se a 3 municípios, quer dizer, Santos, São Vicente e Itanhaém. Depois os municípios foram se emancipando, enfim, e temos hoje 9 municípios em toda a nossa região. A pergunta que eu quero deixar, já que você colocou no início do programa... E no próximo bloco nós vamos falar sobre política. Aquele candidato a deputado, você não falou se é candidato a deputado federal ou estadual, né? Então, essa fica a minha pergunta. Responda no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foco. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Fim de ano na Santa Cecília TV, muito mais especial. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, reapresentação nas Trilhas da Sétima Arte. A festa de encerramento do projeto anual 2013 do Colégio Santa Cecília. Uma apresentação emocionante dos alunos da educação infantil e ensino fundamental. Fim de ano especial Santa Cecília TV. Um presente para você que está com a gente o ano inteiro.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. E agora vamos falar nesse bloco de política. O Chalub já deixou uma pergunta já engatilhada aí no bloco anterior, que eu pediria que ele refizesse a pergunta para os nossos telespectadores. Estou colocando que você colocou que ele é candidato a deputado. Sim. Só faltou dizer se é deputado federal ou estadual, e fica aqui a pergunta. E aí, ano eleitoral, doutor Papo, estamos terminando o ano de 2013, estamos já às vésperas de 2014, enfim, e ano eleitoral. Além de Copa do Mundo, enfim, temos também um ano eleitoral, ano de renovação do Senado da República em 1/3, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, sucessão presidencial, sucessão dos estados, e o senhor já disse algumas vezes que é candidato, deve ser candidato a deputado. Resta definir se candidato a deputado estadual, se candidato a deputado federal pelo PSDB. O senhor já chegou a essa definição? Estamos próximos dela, eu tenho discutido aqui em Santos, ouvido as pessoas, ouvindo as lideranças. No partido, né, estou num novo partido, PSDB, e tenho procurado ouvir também as lideranças do partido, ponderando também o que pode ser melhor em caso de sucesso na disputa, o que pode ser melhor, onde eu posso acrescentar mais para a Baixada Santista, para Santos. Tenho conversado também, procurado conversar com o governador Geraldo Alckmin, onde eu pretendo atuar, quer dizer, fortalecendo a sua candidatura à reeleição, que eu acho que é muito importante para São Paulo. Acho que hoje, Chico, há uma tendência maior, embora não esteja definido, é o partido que vai ter que definir isso junto comigo, né, e com os que depende de convenção, companheiros, mas acho que há uma tendência maior hoje a uma candidatura à Câmara Federal, né, porque há uma preocupação muito grande da minha parte e da parte de todos nós, né, com o futuro da Baixada Santista em termos de representação, tanto na Assembleia como na Câmara. Na Assembleia Legislativa, nós temos muitas alternativas, isso é fato notório. Há muitos pré-candidatos, há pelo menos uns 15 pré-candidatos hoje em dia, hein? Há 10 meses das eleições. São muitas alternativas, boas alternativas, não apenas em Santos, né? Em cada cidade nós temos lideranças importantes, lideranças novas se apresentando a uma vaga, a uma cadeira na Assembleia Legislativa, é o caso de São Vicente, além de Santos, que tem vários nomes colocados, temos Praia Grande, temos em Guarujá, temos, enfim, um leque de candidaturas de quase todos os partidos e novas lideranças, como eu disse, se colocando à disposição para disputa na Assembleia. Já em contrapartida para a Câmara Federal, né, há uma dificuldade maior em nomes viáveis. É sempre bom lembrar que hoje a Baixada Santista tem 2 representantes na Câmara Federal, o deputado Beto Mansur e o deputado Márcio França. O deputado Márcio França ainda há uma certa dúvida se ele... É possível que seja até candidato a vice-governador do governador Geraldo Alckmin. Essa é uma possibilidade concreta, seria muito bom para a Baixada Santista. Imagina termos na chapa majoritária um nome da região, né? Um nome experiente como é o deputado Márcio França. Se isso ocorrer, eu torço para que isso ocorra, será muito bom para toda a região, né? Termos um interlocutor no governo, quer dizer, como vice-governador. Se isso ocorrer, nós ficaremos então apenas com um representante, que é o deputado Beto Mansur. Não obstante a qualidade, o trabalho bem feito pelo deputado Beto Mansur, que é experiente, já foi deputado, foi prefeito de Santos, enfim, foi vereador, a Baixada precisa precisa fortalecer a sua representação. Nós já chegamos a ter, doutor Papa, 4 deputados federais. Tivemos 4 federais na mesma legislatura. Sim, e 6 ou 7 Chegamos a ter 8 deputados estaduais, inclusive. 8 deputados e 4 deputados federais. Quer dizer, chegamos nos dias de hoje com 2 deputados estaduais, né? A deputada Thelma de Souza, que é experiente também, como ex-prefeita, deputada federal, liderança importante do Partido dos Trabalhadores, faz um belo trabalho de representação da nossa região, luta, se posiciona, enfim, é uma guardiã da região, né, na Assembleia Legislativa. E o deputado Luciano Batista, que é do PTB. Então, veja, a nossa representação, a nossa força
em São Paulo e em Brasília precisa ser maior, né? Precisa ser mais adequada, né? Ganhar musculatura, né? É preciso... com a nossa realidade, tanto com o número de eleitores que temos, quanto com os projetos que temos, né? Os desafios que temos pela frente. Dentro desse contexto, o que eu tenho ouvido no PSDB e também por parte da população, quando tem oportunidade, me leva, assim, a uma tendência maior à disputa na Câmara Federal. E os temas, eu acho que 2014, Francisco e Humberto, será um ano histórico para o país. Porque apesar de todo o crescimento, o que o país teve nos últimos anos, nós vivemos hoje um momento de muitas contradições, certo? A nossa economia com problemas, né? Projetando problemas ainda maiores para 2015, 2014 e 2015. O desafio da saúde que ainda está muito longe de ser vencido. É preciso trabalhar, discutir muito, lutar muito por uma saúde mais justa, mais adequada para o povo brasileiro, de um modo geral. Se temos precariedades em São Paulo, precariedades numa cidade rica como Santos, imagina o que acontece no interior desse país, né? Sem falar de educação, sem falar dos problemas também de mobilidade, o Porto de Santos. Vivemos agora, recentemente, uma alteração profunda na legislação portuária que não foi boa para Santos, não foi boa, não levou em consideração a importância do Porto Santista para a economia brasileira. Infelizmente, e não sou apenas eu que digo isso, todos os especialistas, enfim, as lideranças do setor portuário têm uma grande preocupação com o futuro do Porto de Santos dentro desse novo marco regulatório. Esses são temas federais, né? Claro. E que Santos, a cidade de Santos, não pode estar distante desses temas. E, doutor Papa, um minutinho só, Humberto, antes de passar para você. Pela importância estratégica da nossa região econômica, histórica, política, a Baixada Santista precisa ampliar a sua representação parlamentar, uma representação de qualidade. Isso é fundamental e impedir, evidentemente, que o paraquedista venha buscar, como sempre acontece, milhares de votos daqui da nossa região. Humberto Chalup. Agora, além da questão regional, aí, da defesa dos interesses regionais, que aí também o papel que um deputado federal cumpre, no plano abrangente aí em nível nacional, você tem alguma opinião formada a respeito sobre a questão da reforma política, que é um tema que já vem se debatendo há muito tempo? Qual a experiência que você já adquiriu aí no Executivo e de ter participado de outras campanhas? Exigindo algum aspecto que você acredita que precisaria mudar efetivamente? Nesse tema, eu acredito que praticamente todos os aspectos devem ser repensados, né? A atual legislação política eleitoral já cumpriu, já se esgotou. Os problemas estão aí, diariamente, novos problemas, novos escândalos, novas dificuldades que acabam afetando a credibilidade das lideranças políticas, as pessoas desanimando do exercício, do legítimo e importante exercício da cidadania via voto, né, o voto popular. E eu diria que o próximo Congresso Nacional terá, cada candidato e cada deputado eleito terão que assumir um compromisso com a população, um primeiro compromisso com a população brasileira e com o eleitor, que é fazer uma profunda reforma política, melhorando as condições políticas para que as pessoas, o eleitor, possa voltar a confiar no processo, voltar a confiar no Congresso, no Parlamento, que a cada dia perde força, perde credibilidade e perde legitimidade também. O que adianta você adquirir com tanto esforço, tanta luta, um mandato parlamentar e depois não ter legitimidade, não ter o que fazer com esse mandato, que é mais ou menos o que acontece hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, a discussão do voto distrital, ela é fundamental. Você imagina, Humberto, hoje, um candidato a deputado estadual, por exemplo, né, ter que lutar por votos no estado inteiro. Os valores, né, os custos altíssimos de campanhas de alguns parlamentares, de alguns candidatos, né? Isso é um fator que inibe a democracia, cria uma condição injusta de competitividade, de competição entre os postulantes.
Acho que essa questão do voto distrital tem que ser repensada. A questão que está entrando em pauta agora do financiamento de campanha, são campanhas caríssimas, desnecessariamente caras. Hoje, com a internet, com as redes sociais, é possível criar novos mecanismos de exposição das opiniões dos candidatos. Acho que assim, o fortalecimento do parlamento brasileiro, tanto em nível federal quanto em nível estadual, passa por uma profunda reforma. A forma como o governo federal se relaciona com o parlamento também não é muito adequada. Quer dizer, o governo federal hoje legisla por medidas provisórias. Depois que a medida... Muitas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal acaba legislando. O Supremo Tribunal Federal agora está também com uma tendência em legislar por força do enfraquecimento do parlamento. Isso é fato, tá certo? Então, assim, ou fazemos uma reforma política. Agora, reforma, doutor Papa, é só no início dos no primeiro ano. No primeiro ano do novo Congresso Nacional. Porque senão ela não sai do papel. E eu agregaria a questão da coincidência de mandatos. Bom, essa então... Eu acho que é fundamental também na reforma. Na eleição geral, de vereador a presidente da República. Essa então, Chico, é essencial. O país, o Brasil, vive em eleições. Ele tem eleições de 2 em 2 anos. Um ano antes da eleição já começa o processo eleitoral, como está acontecendo agora aqui. Nós estamos em 2013, que é um ano... que não tem eleição, já estamos discutindo a eleição de 2014. E a sua opinião sobre a obrigação do voto? Nós tivemos agora, recentemente, no Chile, a primeira eleição que não houve a obrigatoriedade do voto e 40% dos eleitores compareceram às urnas. Só acho que no Brasil... Na minha opinião, e aí uma opinião muito particular, não é do partido, o voto não precisa ser obrigatório mais num país com um nível de consciência e de comunicação que farta. O Brasil de hoje é um país que tem rede de comunicação em todos os municípios, em todos os estados, em todas as regiões. Através desses mecanismos de comunicação, nós podemos perfeitamente convencer, conscientizar o eleitor, o cidadão, da importância do voto. E se ele achar que não deve votar, hoje ele já pode exercer isso. Ele vai e não vota. Ele comparece e vota em branco. Então, isso já eu diria que isso é uma questão já ultrapassada, tá certo? O país está preparado, sim, na minha opinião, a dar esse passo. O voto é um exercício de cidadania, não deve ser considerado como uma obrigação, tá certo? Até porque, repito, o eleitor pode se deslocar até a urna e, se ele não estiver satisfeito, como hoje demonstra não estar com o sistema político brasileiro, ele anula o voto ou vota em branco. Então, acho que essa também é uma regra que já poderia ser revista. Muito bem. Doutor Papa, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a participação aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Humberto. Um abraço a todos os telespectadores. Aproveitar, se você me permite, Chico, aproveitar esse final de ano para desejar a todos um excelente 2014, que nós possamos todos conseguir conquistar aquilo que desejamos para as nossas famílias e para a nossa região e para o nosso país. Muita saúde e muita paz. Muito obrigado, Obrigado, feliz 2014 para todos também, que nos acompanharam durante o ano. Tá certo. Agradeço a ambos, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Tenham todos um ótimo final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.